galera, chegou o segundo capítulo de Cavaleiro da Lua, o nosso seriado aí do Disney Plus que veio chutar o pau da barraca e destrinchou muitas coisas com relação à origem de vários personagens, muitas revelações importantes pro futuro da Marvel. Então, se vocês querem aí, você que tá assistindo, você quer saber o que foi que aconteceu nesse capítulo, vem pra cá, vem pra cá. Aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Hoje voltando a falar sobre Cavaleiro da Lua, o nosso novo seriado aí para acompanhar semanalmente, sempre às quartas no Disney Plus e sempre às terças saindo o vídeo da semana, do capítulo da semana anterior. Tá legal? Então já vou me apresentar para vocês. Sou Oliver, o seu apresentador desse canal Geração Geek, que se você quer conhecer, se você está conhecendo agora, vou convidar vocês a dar o like, se inscrever, fazer o seu comentário e acessar os links que estão aí na nossa descrição do nosso Instagram, do nosso Twitter, as nossas redes sociais. Se quiserem também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, nós também estamos lá. Mas, sem mais enrolação, vamos para Cavaleiro da Lua, segundo capítulo. Esse capítulo, ele começou exatamente do onde o outro parou. O primeiro capítulo, como eu disse no último vídeo, ele encerrou com um ápice do capítulo mostrando pela primeira vez o Cavaleiro da Lua. Esse herói barra anti-herói, pelo menos na minha visão, né? Que mostrou do que ele é capaz ali no final daquele primeiro capítulo. Mas agora, nesse novo episódio, foi mostrado que o nosso querido Steven Grant, o Steven Grant, ele tem uma doença. Claro, a gente já sabia que ele tinha uma doença, uma espécie de esquizofrenia, né? Ele tem algumas personalidades vivendo dentro da cabeça dele. Mark Spector, o deus Khonshu, porque ele é assombrado por esse deus egípcio, e também o próprio Steven Grant. A gente não sabe quem é o verdadeiro dono daquele corpo, né? A gente não sabe, e eles estão na divisão do volante desse corpo. Pois é, e a gente viu nesse capítulo que ele voltou ao museu onde ele trabalha, porque ele trabalha num museu sobre o Egito, a história do Egito Antigo, e lá ele assistiu uma gravação da noite passada, porque o museu foi interditado, já que ele causou uma destruição enorme no banheiro. E lá ele viu e nos apresentou que toda aquela perseguição, aquela cena de ação do primeiro capítulo do Chacal, aconteceu dentro da cabeça dele. Pois é, aconteceu dentro da cabeça dele, da cabeça do nosso Steven Grant, que estava perturbado pelo Mark Spector, e tudo isso a gente viu acontecendo no primeiro capítulo, mas na realidade isso aconteceu na cabeça dele. Não houve, a destruição que foi feita por causa dele. Não havia Chacal, estava tudo dentro da cabecinha dele. Pois é, então ele acorda de volta no seu apartamento e a gente repara que essa doença desse personagem, ela afeta todas as personalidades, porque inclusive o próprio Mark diz: não, deixa comigo que eu vou resolver, e não havia Chacal nenhum. Pois é, não havia Chacal nenhum. E ele acreditou que havia, porque a doença afeta todas as personalidades. Acredito que não ao Deus, acredito que não ao Deus Khonshu, né? Mas ao Steven Grant e ao Mark Spector, com certeza. Pois é, e aí eu vou dar continuidade a vocês ao nosso vídeo dizendo o seguinte, que ele conheceu um pouquinho mais sobre a vida do Mark nesse capítulo. Como eu botei na thumb do vídeo, é um capítulo de origens, é contar da origem do Mark, da relação dele com o Khonshu, da relação do Arthur, do Arthur, né, do primeiro capítulo, da Layla, que também está relacionada ao Mark. Mas bom, sobre o Steven, ele vai descobrindo um pouco da personalidade do Mark, descobrindo o que ele estava fazendo por baixo dos panos, que ele é uma espécie de caçador de recompensas. Ele é um cara realmente que leva uma vida bandida, né? Ele leva uma vida bandida e a gente descobre que ele estava para morrer e foi contactado por esse deus Khonshu
que usou ele como avatar. Uma citação que a gente viu no primeiro capítulo, mas que agora foi confirmada, que Mark Spector é sim um avatar desse deus. Então ele meio que trabalha para ele e ele tem que servi-lo, já que ele estava para morrer e o Deus foi lá e salvou ele. Agora ele é obrigado a servi-lo em seus propósitos. Pois é. E a motivação desse Cavaleiro da Lua vem sendo trabalhada muito bem no primeiro capítulo. E aqui nesse capítulo, no segundo, é melhor trabalhar ainda porque ele mostra que a justiça do Cavaleiro da Lua, a justiça que o Khonshu aplica, é para proteger as pessoas de bem, levando justiça para as pessoas que não são tão de bem assim, que têm atitudes questionáveis. Agora, ele é um cara que ele deixa destruição, ele é violento, por onde ele passa a gente vê que há um rastro de destruição e, quer dizer, é mais ou menos, porque ele faz aquela coisa pro bem, mas a atitude dele é questionável, né? Pois é, será que esse cara é capaz de julgar, esse Deus é capaz de julgar, o Cavaleiro da Lua é capaz de julgar se as pessoas são pessoas bem ou são pessoas mal? Pois é uma coisa meio complicada que a gente tá vendo sendo trabalhada muito bem. A gente por muitas vezes questiona as atitudes do Mark, certo? E concorda até com o Steven de que ele é um cara mal, que ele é um cara ruim, mas que a gente está vendo que o próprio Mark tem outras motivações, outros questionamentos que vão contra a ideia que o Khonshu tem para o reinado de terror do Cavaleiro da Lua. E bom, mais à frente a gente descobre que a Layla, essa tal dessa Layla, a gente descobre que essa tal dessa Layla que apareceu no telefonema do primeiro capítulo, Pirini, Pirini, Piririm, alguém ligou para mim. Pois é, foi a Layla, e a Layla a gente descobre que é esposa do Mark Spector. Ela é casada com o Mark Spector e eles estão com o processo de separação. Estão em processo de separação. Só que o Steven não concorda. Agora, por que eles estão em processo de separação? Eu vou dizer a vocês por quê. Segundo o próprio Khonshu, que ele fala isso no segundo capítulo, nesse capítulo, ele está interessado em ter a Layla como sua próxima avatar. Ou seja, ele conheceu ela, o Deus conheceu ela através do Mark, e ele está colocando ela nesse caminho bandido, nesse caminho perigoso, que é ser um avatar, um escravo, entre aspas, da justiça que esse Deus Khonshu quer promover. E aí a gente questiona mais uma vez o Mark, porque ele tem boas atitudes, boas intenções, algumas boas intenções, mas ao mesmo tempo ele também tem essa questão de estar levando essa violência e com um pouco um certo gosto, se vocês podem me entender, porque ele tem um certo gosto em fazer isso. Só que a gente vai mais pra frente e a gente descobre que o Steven ele vai preso pelos agentes do Arthur, né? Não sei qual é a pronúncia correta do nome dele. Arthur não é o Arthur Aguiar, é o Arthur do seriado. Tá legal? A gente revela que o seriado revela que ele já foi um avatar do Khonshu. Inclusive ele fica em vários momentos discutindo com o Steven, falando, o que será que ele está falando? Ele está falando tal coisa, e é aquilo mesmo que ele está falando, porque ele já esteve com aquelas vozes perturbando a cabeça dele. E agora ele é o servidor do deus Amin, não sei a melhor forma de falar, mas o deus que dá poder a ele para usar aquela bengala, certo? Aquela bengala que faz o julgamento e mostra aqui no braço dele o símbolo da balança, se a balança está pesando para o bem ou para o mal. A motivação desse deus é julgar, desse deus egípcio, julgar as pessoas antes mesmo que elas cometam crime. Então, se ela sabe que em algum momento eles vão ter alguma atitude questionável, ele já poda ali mesmo antes da coisa acontecer. Pois é. E a ação começa, o Chacal retorna, e aí o Mark ele tem que enfrentar ele de novo, só que quem está no comando agora é o Steven, não é o Mark. E aí a gente tem em um momento de ação, a gente vê o Senhor da Lua. O Senhor da Lua, que é aquele cara que eu botei na thumb com paletó e gravata. Paletó e gravata, assim como eu, não, gravata. Não, acho que gravata ele tem. Paletó, gravata e colete ele tem. Ele
tem um cara bem bonito, um cara bem trajado, assim como esse que vos fala. Pois é, só enganando, né? Pois é. E a gente vê que ele não é um detetive como ele é lá nos quadrinhos. Ele serve como um alívio cômico nesse capítulo. O Mark, ele fala um pouco sobre a Layla, fala com ele sobre traje, não sei o que, e quando ele cai, ele faz uma transformação e vira esse Senhor Lua, que nos quadrinhos é uma personalidade do Mark, que é detetive, mais o lado detetive do personagem do que o lado que vai pra violência. E lá, nesse capítulo, ele vai pra violência, falha, porque é o Steven lutando, não é o Mark. O Steven não tem experiência no combate corpo a corpo, mas o Cavaleiro da Lua tem, além de ter também seus apetrechos, né, que ele tira do peito, aquelas meia-luas e joga, como se fosse um batarangue, né? Como se fosse um batarangue, pois é. E a gente não ficou sabendo, não foi dito se ele vai retornar no futuro ou não, mas que seria muito interessante ver ele no futuro, seria, hein? Eu gostaria. Você gostaria? Comenta aí, já comenta aí, poxa. Comenta aí se você quer ver esse Senhor Lua no futuro ou não. Eu quero. Eu quero que seja diferente do Presidente Loki, que a gente viu no trailer e achou que ele ia ter mais aparições e ele apareceu só um capítulo e depois sumiu. Tomara que o Senhor Lua seja diferente. Pois é, mais uma vez eu vou falar pra vocês. A origem, esse episódio é um episódio de origens. E a origem dos Caravelho, a importância dos Caravelho, que é aquele pequeno besourinho dourado, é mostrada nesse capítulo. Porque a gente vê que ele serve como uma espécie de bússola para alguma coisa, a gente não sabe o que é. Mas a nossa querida Layla faz a revelação de que ele leva até um certo aparelho, alguma coisa que eles não deixam clara, mas que está relacionada ao deus Amit lá no Egito. Que é para onde o Mark, inclusive, vai no final do capítulo. Ele vai para o Egito. E eu fui fazer uma pesquisa, eu acredito que possa ser um possível spoiler do futuro, mas não fiquem preocupados, que é só uma teoria da minha parte, mas pode ser que se concretize. De qualquer forma, se você não quiser continuar, você para aqui, dá seu like, se inscreve, compartilha com um amigo, acessa as nossas redes sociais. Pois é, que agora eu vou falar uma coisa importante que pode ser de fato que vai acontecer nos próximos capítulos. Porque esse aparelho que ela está, que a bússola, né, que os Caravelho está apontando, ele, na minha visão, eu fui fazendo a pesquisa e ele é descrito nas internet aí da vida, que ele é uma espécie de servo, entre aspas, de alguém que morreu para representar essa pessoa no trabalho no além, mais ou menos assim, o trabalho do além. Esse é uma espécie de totemzinho, eu vou deixar a imagem para vocês aí, que ele serve como um servo da pessoa que faleceu no além, para a pessoa poder descansar e aquele servinho poder ficar fazendo os trabalhos para ela não ser punida, levada ao purgatório, esse tipo de coisa, né? Que cada mitologia tem um tipo de nome, né? Mas de qualquer forma aquilo ali serve para a pessoa não ser punida depois. Então, na minha visão, o que eu tirei disso, isso na vida real, o que eu tirei disso agora para o que vai acontecer no MCU é o seguinte, que esse aparelho para o qual a bússola aponta, que é tão importante tanto para o Mark quanto para o Arthur, é que ele traz a conexão e possivelmente pode trazer de volta esse ser, né? Uma espécie de lâmpada mágica, na minha visão, porque ela pode se conectar com aquele deus, Khonshu, ou nesse caso que é o Amin, e pode trazê-lo até de volta, porque já que o Arthur está tão interessado, é sinal que ele quer mais poder através disso. E o Mark vai atrás dele, o Khonshu ordena ele a ir lá atrás, porque ele não quer que o deus Amin se sobreponha ao Khonshu. Assim como a gente vê que o Khonshu está ali na cabeça dele, o Amin a gente não tem visto, e pode ser que ele seja libertado nos próximos capítulos através desse aparelho para o qual a bússola aponta. Pois é, a gente termina o capítulo com o Mark tendo uma conversa com o Khonshu e indica de que ele deve ir para o Egito. O episódio se encerra muito bem, uma bela visão do Egito, pois é, que a gente viu, a gente não chegou a ver exatamente no MCU, mas a gente viu lá dentro do universo da Marvel, mas não do MCU, lá em X-Men, com Apocalipse, que era vivido pelo próprio Oscar Isaac, né? E agora ele está vivendo com o Cavaleiro da Lua e vai voltar
para o Egito, uma mitologia bem semelhante, né, das franquias que agora estão juntas graças ao acordo que a Disney fez aí com a Fox, a compra da Fox, a aquisição da Fox pela Disney. E a gente vai ver de volta o Egito nas telonas aí, que é uma coisa muito interessante que estava um pouco esquecida na Marvel, mas que vai ser agora representada no seriado Cavaleiro da Lua. Então, quer dizer, os próximos capítulos a gente já sabe que vai ter mais Egito. E, bom, eu quero saber de vocês. Vocês gostaram da minha análise? Gostaram do vídeo? Então, curte, comenta, compartilha com os amigos, tá legal? E não se esquece de acessar aí as nossas redes sociais, também é muito importante. Eu vou me despedindo por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, hein? Até quinta-feira. Quinta-feira tem vídeo de novo, então valeu!